Meu nome é Antônio Devide, sou pesquisador da APTA e vou apresentar para vocês o artigo Conexões Transformam a Sociedade e o Ambiente, ações da Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba, no assentamento Nova Esperança de São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Boa parte desse trabalho foi realizado pela segunda autora, Ana Cláudia Leite, que foi minha orientada como parte do trabalho de geografia de sua graduação. Bom, primeira questão, a região que nós estamos é o Vale do Paraíba, foi a primeira fronteira agrícola aqui do Brasil, de monoculturas, né? Primeiro o açúcar, depois o café e, por fim, a pecuária e agora uma transição para monocultivo de eucalipto. Então, essa história das monoculturas no território sempre deixaram profundas marcas, né? Desflorestamento, erosão, assoreamento de nascentes e tudo mais, todos os problemas que a gente conhece. Por outro lado, as cidades que se desenvolveram no eixo da rodovia Presidente Dutra também incharam, né, por causa da migração de pessoas do interior para os centros urbanos. Isso também trouxe vários problemas, bolsões de pobreza, enfim. E nesse contexto tem o assentamento Nova Esperança, que é o quê? Uma articulação de pessoas da cidade, do campo, vindas de diversas partes do país, que se uniram para ocupar uma área que estava sem uso. Uma terra bastante degradada e situada na área periurbana, né, do município de São José dos Campos, que é o maior município da região metropolitana do Vale do Paraíba. Esse trabalho ele foi estruturado com base na análise descritiva, né, da atuação da rede agroflorestal do Vale do Paraíba, e essa análise descritiva foi feita com base em entrevistas, né, realizados pela Ana Cláudia Leite e por dados coletados de maneira a estruturar um documento, né, um artigo e a própria monografia dela, com base em dados do INCRA, do ITESP, do Instituto Biosistêmico, que prestava assistência técnica aos agricultores, da APTA, que é a instituição de pesquisa aqui na região. E então o trabalho é estruturado praticamente com entrevista, revisão bibliográfica e participação nas atividades, né? A primeira questão que a gente precisa destacar é que a rede agroflorestal ela é um coletivo de pessoas que surge a partir de uma mobilização popular realizada na APTA, no Polo de Pindamonhangaba, que é uma antiga estação de pesquisa do Instituto Agronômico de Campinas, e onde atualmente a gente desenvolve um projeto chamado Vitrine Agroecológica. A dinâmica desse projeto prevê abrir as porteiras da fazenda para receber populares para implantar e manejar sistemas agroecológicos de produção, dentre eles com ênfase em agrofloresta. E através dessas indas e vindas, com apoio principalmente do ITESP, para trazer os agricultores primeiramente para a APTA, para participar dessas vivências, eles conheceram a agroecologia. E a partir daí, diversos outros atores aqui da região participando desse movimento de implantar, manejar e avaliar com indicadores rápidos e práticos a sustentabilidade desses temas, começaram a ser agendados mutirões nas áreas dos agricultores, principalmente assentamentos da reforma agrária, como Nova Esperança, e a partir daí se inicia o trabalho da rede agroflorestal, toma corpo, né? As pessoas se identificam com o trabalho. No Nova Esperança, a matriz, né, do ambiente, né, da geografia do ambiente é a pastagem. Né? A área do território lá, praticamente quase 100% é pastagem degradada. Né? E principalmente o principal problema são os incêndios, que todo ano surgem, né, na paisagem de maneira proposital ou ocasional. Os solos são degradados, a maioria dos solos são latossolos, mas na parte baixa, né, do terreno, as baixadas, tem bastante aluviais, solos aluviais. Então a gente tem um processo erosivo acentuado da parte alta para a parte baixa, nascentes assoreadas, cursos d'água assoreados, o uso de enxada rotativa para horticultura também prejudicando bastante os solos, formando uma laje subsuperficial e na parte alta, como é um ambiente de lavagem, baixa saturação de bases. Né? Então a gente já tem aí um quadro bem desfavorável para qualquer agricultor familiar descapitalizado iniciar um processo de produção.
As pessoas são estruturadas em 3 grupos, né? MST, de maneira independente, e um terceiro que é uma associação que se fundou no passado e pouco funciona, né? O que a gente pode trazer em termos de resultados desses relatos, né? A rede agroflorestal uniu os agricultores aos técnicos. Imagina o INCRA que não homologa uma terra há 8 anos, as pessoas estão lá de maneira irregular. Cria uma animosidade, uma insatisfação, uma revolta, né? É um pacote tecnológico que chega de maneira inadequada, né? Um Pronaf que é para plantio de citros, por exemplo, usando herbicida, adubo, calcário, máquina. Nada disso traz solução para o agricultor familiar. Ele não pode se ver refém de uma tecnologia que ele não compreende. Então, através do trabalho do mutirão agroflorestal, da agroecologia, de produzir as plantas em associação, melhorando o ambiente, fazendo as podas, gerando matéria orgânica, reestruturando os solos, a partir desse trabalho de formiguinha, os agricultores passaram a entender o que é a agrofloresta. E mais do que isso, a agrofloresta ela começa através de um dia de campo que é uma união de pessoas tomando café da manhã, fazendo uma apresentação coletiva, estudando a paisagem, como é que é o relevo, como é que ele se forma, como é que ele foi degradado, quais são as espécies indicadoras que estão nesse ambiente, o que eu posso usar dessa regeneração natural dentro do sistema de produção. A partir desse entendimento e da construção participativa de um modelo, modelo não, de uma experiência de agrofloresta, o agricultor passa a ser o agente transformador e não só um replicador de um pacote tecnológico. Então, como pontos positivos que a gente percebeu nos relatos, né, os mutirões e reuniões da rede, no caso das avaliações, serviram para mediar conflitos também, outros conflitos que não são só ligados à questão da produção, e sim à questão da terra, né, da regularização fundiária. Os projetos também passaram a ser feitos não para os agricultores, e sim com os agricultores. Então, o mutirão agroflorestal ele se baseia na participação popular, né? Os agricultores também passaram a ensinar agrofloresta, então eles não são mais sujeitos passivos na sociedade. Eles recebem grupos de estudantes de curso de engenharia ambiental, gestão ambiental, com educadores que nunca viram a terra, nunca plantaram uma árvore. E aí eles entram como promotores do ensino, os agricultores ensinando esses agentes urbanos. Os SAFs então estão melhorando a paisagem, passando da matriz de pastagem para uma agrofloresta. Isso a gente pode ver nas imagens de 2 propriedades que estão no trabalho, que é a do seu Gessi Reis e do Valdir da Regiane Reis. Então, entre elas tem uma propriedade que não faz agrofloresta, continua com só pastagem. E as outras 2 nas bordas, né? Você vê que a paisagem praticamente mudou 100%. Saiu da pastagem e tem uma estrutura florestal. Então, como conclusões desse trabalho, a gente destaca o seguinte: o espaço geográfico foi modificado pela agrofloresta, pelo mutirão agroflorestal, pela atuação da rede agroflorestal, e que o agricultor se identifica com ela. Ele faz parte da rede. Esse trabalho com a agrofloresta fortaleceu a segurança alimentar, que é muito importante em tempos de pandemia, de extremos climáticos, ter condições de produzir o próprio alimento. Os métodos participativos da rede agroflorestal modificam as pessoas e também as paisagens, né? Isso é muito importante. Pessoas que eram combativas, né? Bastante sofridas na história de vida, elas poderem dialogar com os técnicos que até então eram seus inimigos, técnicos do INCRA, do ITESP, agora são parceiros, porque entendem os conflitos locais, não estão lá só para pegar uma assinatura numa planilha ou para entregar um projeto. E o conhecimento é passado de agricultor, para agricultora e para agricultora também, de uma maneira mais transversal. Então ele é modificado e adaptado, e a história oral está contando aí aos benefícios que isso está acontecendo. Para mais informações e contatos, dúvidas, antoniocarlosdevide@gmail.com. Agradeço a oportunidade, um abraço.